E fala, gente, estou aqui com mais um vídeo. Bom, galera, assim, eu tô com medo de tentar fazer isso, mas eu vou ver se eu faço esse vídeo mais grande, né? Pra poder, que eu tô muito curioso pra saber aí a história, tudo, né? Tipo, assim, eu tô fazendo o vídeo um atrás do outro pra terminar o jogo logo, mas sim porque realmente estou muito interessado em ver aonde isso vai terminar. Aí não sei se vai ter ainda a parte 3 aí pra gente jogar ou não, né? Mas vamos ver aí. Não sei se é separado a parte 3, mas se a parte 3 for separado, mano, eu não vou jogar a parte 3, eu vou deixar pra próxima, mas eu acho que não tem a parte 3, eu acho, só tem a parte, tem uma outra parte 2 ali, se eu tô enganado, só, tem uma outra, outra parte 2 ali. Aí eu não sei se eu jogo ela, ou se eu, sei lá. Porque esse aqui já tá sendo demorado, essa parte 2 aqui. Eu não sei se eu jogo até aí. Mas vamos ver, velho. Vamos ver aí. Vamos ver. Luz do sol escaldante e o cessante choro das cigarras. Sombras negras estavam bem debaixo dos meus pés depois de dormir demais. Segui para o lugar de sempre. Bom dia, você chegou atrasada hoje. Ah, sim, bom dia. Saindo do elevador, eu troquei palavras com uma enfermeira conhecida minha. Agora mesmo, se eu entrar no sétimo andar, ninguém me desafiaria. Talvez nesse ritmo eu ainda também posso me tornar alguém desse lugar. Quando pensei nisso, de repente senti medo. Continuando o pátio branco, segui para, já para o já familiar quarto da Ribeco. Estou entrando. E quando cheguei perto da Ribeco, que provavelmente estava esperando, eram livros espalhados sobre a cama. Livros vivos roubavam o olhar da Ribeco. Eu sabia sobre o que eles eram, mas a expressão dela era diferente de sua expressão usual. Ei, o que você está olhando? São mapas. É, são mapas? E com apenas aquela resposta ao olhar dela, mais uma vez retornou para as páginas. Ali estava uma expressão que nunca vi antes. Uma solitária e ainda assim calma expressão. É interessante. No entanto, é um saco. Essas foram as palavras dela, mas seu rosto não se virava para mim. E embora tenha dito que era algo entediante, ela continuava a manter seu olhar solitário. Se é tão chato, não precisava ficar olhando assim. Embora pensasse aquilo, eu olhava junto com ela. Eu não tinha nada para fazer, nada que eu pudesse fazer. Espalhados sobre a cama, mapas de alguns lugares.
Neles estava um grande número de rodovias e estradas, lugares com nomes conhecidos. Parecia algo fútil para Himeko, que continuava a olhar. Para mim, era algo nada divertido. Deve ser entediante, não é? Hehe. Tá tudo bem. Até eu acho isso algo entediante. Então por que... Então por que olhar? Boa pergunta. Mesmo enquanto explodia aquilo, Himeko continuava a olhar. Se até a própria Himeko não sabia o motivo, então eu não havia como entender. Enquanto pensava aquilo, e logo quando pensei que Himeko permaneceria daquele jeito por um tempo, ela murmurou lentamente. Mas sabe, isso é algo que você precisa agora. Isso é algo que eu vou precisar fazer algum dia? Sei lá. Isso vai depender de você. Ocasionalmente, Himeko falava como se ela pudesse claramente ler os meus pensamentos. Também havia as vezes que ela jogava umas palavras como se fossem enigmas. Eu não podia imaginar o porquê disso, mas por algum motivo, na maioria das vezes eu acabava acerando. Ei, Setsubi, você sabia? Se houvesse um lugar que você gostaria de ir? Quanto de orçamento você acha que seria suficiente? Eu não sei. Eu respondi honestamente a pergunta e mentira. Eu nunca pensei em algo do tipo. Segundo meus cálculos, 500 ienes. Ou será que é 50 ienes? Sei lá. É aproximadamente 915 cotação de 9 de outubro de 2019. Nossa, tudo isso? Não, você não deveria pensar assim. Por outro lado, com esse tanto, você pode ir a qualquer lugar do Japão. Mesmo escutando aquela quantia, aquilo significa nada para mim. Além disso, eu não entendia o porquê dela estar falando aquilo. Talvez aquilo queria dizer que a Himeko tinha um lugar que ela gostaria de ir e que um dia eu também teria esse anseio, talvez era isso que ela queria dizer. Bem, que tal um sorvete hoje de novo? E com, aqui... e com aquilo, ela dobrou os mapas e se levantou. Eu ainda tenho que ir medir a minha temperatura, então pode ir à frente. Ah, ok. Deixando Himeko, eu esperei pelo elevador. Ao redor eu podia ver as pessoas vestidas de pijamas no 7º andar. Imagino se essas pessoas têm um lugar que gostaria de ir, assim como a Himeko. Ou será que pessoas de
certa idade que já tinham desistido ou adotado uma visão mais filosófica, nem pensava sobre coisas do tipo. Ei, Setsubi, posso te chamar desse jeito? Você era ajudante de antes? Sim, eu fui designada para o 7º andar. É a ajudante que havia falado comigo antes, no outro dia. Himeko também estava falando com ela e disse que era uma conhecida. É sobre Himeko, sobre a minha Ori-chan. Ori-chan? Foi então que eu liguei os pontos. Antes, Himeko tinha dito que era uma ajudante nesse 7º andar, que a família dela era católica e que ela também participava em atividades de bem-estar público. Portanto, ela disse esperar que sua irmã mais nova seria uma ajudante aqui. Tem algo que gostaria de perguntar? Eu estava imaginando se Setsubi-san estava se esforçando a passar o tempo com ela. No entanto, não é nada do tipo. Ah, ok, tudo bem então, mas... Antigamente ela era uma Ori-chan alegre e gentil, mas... Ao dizer aquilo, ela abaixou a cabeça tristemente. Certamente eu também tive a mesma impressão quando nos conhecemos uns dias atrás. O mínimo comportamento dela com essa irmãzinha gentil parecia um tanto indelicado. Entretanto, comigo, não havia necessidade do era. Até agora eu acreditava que ela era gentil. Chihiro, o que você está fazendo? Ah, Ori-chan, eu já te disse antes, não disse? Se você tem tempo para conversar sobre coisas desnecessárias, deveria prestar a devida atenção à sua pessoa designada. Sim, eu sei disso, mas se você também é uma ajudante, então leve seus deveres a sério. Vamos, Setsubi. Ah, falando unilateralmente e depois deixando sua irmã sozinha, Himeko rapidamente começou a caminhar. Mesmo me sentindo mal, eu a segui logo depois. De novo, sentando uma de frente para a outra. Tomamos sorvete de baunilha. Me desculpe por fazer você ver aquela situação estranha. Aquela pessoa de antes é a sua irmã mais nova. Sim, isso mesmo. Enquanto falava, Himeko começou a comer o segundo sorvete dela. Não parecia que ela iria tocar mais no assunto, mas eu gostaria de saber sobre o comportamento dela de antes. Sem dúvidas, ela estava preocupada com a Himeko. Ei, por que você foi tão fria? Você diz para minha irmã? Sim. Acenei levemente. É a própria irmã da Himeko e alguém que já foi o mesmo tipo de ajudante que ela. Pensei que Himeko entenderia os sentimentos dela. Alguém de fora, como eu, deveria estar interferindo nisso, mas mesmo assim eu me sentia mal pela irmã mais nova. Mesmo sendo uma pessoa tão boa e gentil.
É mesmo? É porque ela é uma pessoa boa, gentil. Eu realmente não entendo. Está tudo bem. Afinal, isso é algo que você ainda não precisa entender. Cheguei. Bem-vinda, o jantar já está pronto. Você deve estar faminta. Sim. Com o acego eu entreguei a marmita vazia de hoje. Aqui está, coma bastante, viu? Em cima da mesa de jantar, vários pratos e, como sempre, as coisas fritas do trabalho de meio período. Ah, olha só, fritei mais coisas de novo. E logo depois ela me ofereceu um prato de batatas fritas. Os cortes grossos chamavam a atenção. Mas hoje a mão que segurava o prato estava diferente. Mamãe, a sua mão. Ah, não foi nada. Isso é por causa do óleo. É como sempre, mamãe respondeu contentemente. Mas aquelas não eram marcas de uma queimadura, estavam meio vermelhas. Então antes a mamãe sempre mostrava cheia de orgulho as mãos feitas e pintadas para mim e para o papai. Ao vê-la tão animada por algo tão simples, o papai e eu nos entraríamos, então daríamos um sorriso irônico. Quando ela arranjava uma cor estranha, mesmo dizendo que eu ainda tinha 10 anos pela frente para isso, ela pintava as minhas unhas também. Mas agora as coisas eram diferentes. O esmalte rosa estava desaparecendo e no lugar dele estava a pele avermelhada de mãos ásperas. O porquê delas se tornarem assim era algo fácil de imaginar. Para que elas se tornaram assim era algo que eu nem precisava pensar. Exatamente por conta disso, isso me machucava e me torturava. O que foi? Elas foram fritas bem fresquinhas hoje, sabe? Isso não é gentileza. Eu me lembrei das palavras de Himeko. Eu senti que finalmente entendia atrair boas intenções. Ou ficar em silêncio com mentiras eram coisas erradas. Ei, mãe, qual é o problema se Tsumi? Elas estão uma delícia, viu? E desde que fui encarregada das fritas, as habilidades da sua mãe melhoraram um pouco também. Suas mãos estavam diferentes, mas com o mesmo sorriso daqueles dias, mamãe me ofereceu as fritas contentemente. Em frente de tal mãe, eu não podia fazer outra coisa a não ser comer as fritas quietamente. Se eu falasse a verdade aqui, se eu fosse realmente me desculpar, a pessoa que estava nos punindo, aquela pessoa que estava por aí em algum lugar, será que ela me perdoaria? Uns dias depois, com o sol brilhando bem acima da minha cabeça, segui para o lugar de sempre.
eu vi que esse verão estava meio frio, mais frio do que os outros, mas mesmo assim parecia ser outro dia, Kate. Bom dia. Shitsumi, estava esperando por você. Por algum motivo, Himeko estava mais uma vez esperando em frente do hospital. O que tal de novo? Não, não, não é mais de qualquer jeito. Vamos lá. É assim, ela começou a andar rapidamente em direção ao exterior do hospital. Espera, aonde você vai? Eu não tinha dito antes? As últimas três coisas. As últimas três coisas? De primeira, eu não conseguia me lembrar do que ela estava falando. Quer dizer, aquelas 10 coisas que você quer fazer antes de morrer? Aham. Aham, essa é uma das três coisas. Algo que eu gostaria de checar, sabe? Enquanto falava, Himeko continuava a andar. E logo ela já estava longe do hospital. Até onde você está pensando em ir? Ah, é um pouco longe mesmo de trem. Acho que dá umas 2 horas para ir e voltar. E cadê a permissão do doutor? Claro que não tenho isso. Eu entendi muito bem, mas... Mesmo sendo a Himeko, ela ainda era uma residente do 7º andar. Eu tinha o sentimento que sair do hospital e ir tão longe não era algo, não era algo permitido. Está tudo bem, não precisa fazer essa cara de preocupada. Bem, se eu for vista do lado de fora, eu tenho certeza que eles vão ficar com raiva, mas... Bem, eles vão acabar ignorando algumas coisas. Depois de falar tudo aquilo, ela retomou o passo. Talvez ela estivesse falando sério. Certamente, se você continuar esse caminho, você deve chegar à estação de trem. Além disso, tinha outra coisa que me perturbava. A propósito, você vai vestida assim? Eu questionei sobre a Himeko estar usando pijamas. Se fôssemos pegar o trem, achei que assim era um jeito ruim de começar as coisas. É claro, assim mesmo. Você não vai trocar de roupa? Está tudo bem, esse é o meu uniforme, afinal de contas. O sol projetava sombras escuras e pequenas. E lá estava a Himeko com os seus passos leves, despreocupada, em meio a esta manhã de verão. Um momento depois, bem melhor dizendo, foram uns 5 minutos de caminhada quando não se podia ver muitas pessoas na rua. Eu não era muito familiar com as coisas, mas parecia que ela estava indo para a estação lá. Certamente ela disse que eram 2 horas de ida e volta, mas quão longe ela estava planejando ir. Parecia que você podia ir bem longe, passando tanto tempo assim em um trem. Ei, para onde você está? Ei, para onde você vai partindo da estação? Para o oceano. Nós precisamos,
precisamente onde os abacaxizeiros nascem, eu acho. Abacaxizeiros? Palavras que não me eram familiares. Eu nem sabia que abacaxis nasciam em árvores para começar. Ah, sabe, elas sempre estão na frente de edifícios grandes, a árvores chamadas tamareiras, não é? Ah, sim, eu conheço essas. Você não acha que são abacaxizeiros? Talvez fosse o caso, mas... Então, você não quer tentar cortar uma e ver o que tem dentro? Ei, se fossem mesmo abacaxizeiros, elas seriam enormes. Ela estava falando sério? Julgando pelo seu comum, tinha que ser uma piada, mas com a Himeko sendo quem ela era impossível diferenciar. Ei, que cara é essa? Tá me zoando? Não é isso. Mas eu não acho que isso seja possível. Ora, para uma professora croquete, você certamente tem pouca imaginação. Tudo que deve ser testado empiricamente, não é? Senhora professora, não tem nada a ver com isso. E se estamos procurando por tamareiras, o hospital tem umas. Elas estão em toda parte. Nada disso. Se você não testar uma grandona, não tem graça, tem? Eu não sabia o quão séria ela estava, mas... Acompanhando o Himeko, eu segui para a estação. Finalmente, estávamos chegando perto da estação. Não importa se foram apenas 10 minutos andar debaixo desse céu escaldante era algo inesperadamente difícil. E como eu pensava, a figura da Himeko de pijama era algo que se destacava em meio à multidão, com as pessoas nas proximidades olhando para nós. Ei, vamos mesmo? Mas é claro, é por esse motivo que viemos até... Ah, ei, se esconde! De repente, Himeko se escondeu atrás de algo. Então antes então, de algo, antes de pudesse perceber, eu também estava segurando o meu fôlego nas sombras de um edifício. O que foi? Aquele cara é o doutor da ala de cirurgias. É bem ali, tá? E bem ali, tá? A enfermeira-chefe do quarto andar também. Agora que ela mencionou, aqueles eram faces que eu reconhecia. Entendo. Pessoas que trabalham no hospital vêm dessa estação. Haha. Desse jeito, eles vão nos achar e ficar bem bravos. Himeko riu de um jeito tão despreocupado e alegre. Dava pra ver que ela não tinha pensado nisso. Em todo caso, ela certamente foi o ajudante antes, como que ela não sabia disso. Bem, minha cara, ela é a vizinhança, eu nunca vi de trem. Digo, o mesmo. Ah, mas é, eles não adicionaram regras só de enfeite. Regras?
Deixa pra lá. Isso não tem nada a ver com você. Então, o que fazemos agora? Hã? Bem, claro que vamos tentar novamente da próxima vez. Rapidamente a decisão veio mesmo, ela estando tão determinada e aí até agora. Se ela quisesse mesmo ir, se fosse depois do horário de pico da manhã, seria mais fácil pegar o trem sem ser vista. Talvez ela não estivesse cega bastante para isso. O sol ainda estava alto no céu e, nessa hora, as lojas no mercado estavam abrindo. Bem, já que viemos até a estação, vamos fazer um desvio. Enquanto falava, Ribeco vagava entre as lojas da rua. Parecia que, embora tivesse desistido do trem, ela não pretendia ir direto ao hospital. Desamparada, eu obedeci e comecei a segui-la. Como sempre, por causa dos pijamas, as pessoas olhavam, mas parecia que Ribeco não se importava o mínimo com aquilo. Então os pés dela pararam em frente a uma loja. Ah, essas roupas são boas, não são? Ela tocou algumas roupas que decoravam a frente da loja. Mas elas eram todas franzidas, não importa o quanto você olhasse, elas foram feitas para garotas mais delicadas. Não parecia que combinava muito com a Ribeco. Você gosta de roupa assim? Que nada, eu não tenho interesse tão feminino assim. Enquanto eu registrava o que ela dizia, Ribeco espalhou a roupa dela com as mãos diante de mim. Bem, fica boa em você, Setsubi. Ei? Em mim? Bem, você sempre está no seu uniforme de marinheiro, mas eu pensei que esse tipo de coisa cairia bem em você. Ei, será que devo comprar esse pra você? Esse vestido? Ma- Mas você não tem que ser educada, é um presente da Uri-chan. Falar que eu queria seria uma mentira. Para alguém que só tinha um único uniforme de marinheiro, essa era uma proposta bem tentadora. Você não vai comprar roupas para você? Eu não preciso, esse é o meu uniforme. Afinal de contas. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Dê seu like. E até o próximo vídeo aí. Fui!